Vamos em frente. A entrega das leis que prevêem a regulamentação da reforma tributária deve ser adiada para a próxima semana. Inicialmente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falava em mandar os textos ao Congresso Nacional ainda nesta semana. Auxiliares de Haddad afirmam que o ministro da Fazenda quer esperar para entregar as propostas pessoalmente aos parlamentares no Congresso Nacional, iniciando uma articulação cuidadosa. E aí, o que será que pode mudar a partir dessa regulamentação? Vou começar com você, Gani. O que tem por trás desses textos? Será que pode vir alguma mudança muito significativa ou alguma casca de banana em torno daquilo que foi aprovado já lá atrás pelo Congresso? A questão principal, Brown, a espinha dorsal, é a definição da alíquota do IVA. Mesmo colocando uma alíquota de 19%, né, eu fiz esse cálculo, para a indústria, não haveria ali uma grande mudança, pelo contrário, teria até uma queda do imposto. Agora, para o setor de serviço, oneraria. Mas 19% manteria praticamente a carga global igual. Agora, dificilmente vai ser 19%, porque tem uma série de exceções. E para compensar essas exceções, você tem que aumentar a alíquota. E aí que está o problema. Você tem grupos de interesses, você tem lobbies no Congresso Nacional e provavelmente a alíquota vai ter que ser maior para atender esses grupos de interesse. E aí, num cálculo que eu fiz colocando um IVA de 27%, que seria o IVA mais alto do planeta, aí teria um aumento da carga tributária. Então essa é a questão principal. Porque também ter uma reforma tributária que torne a arrecadação de impostos mais eficiente, com menos atritos durante a cadeia produtiva, mas, por outro lado, que eleve a carga tributária, será que é uma reforma tributária adequada, que vai ter essa contrapartida negativa? Não sei. Eu sei que aprovaram, por enquanto, uma ideia de reforma tributária. Tem um esboço, aprovaram uma ideia, mas não aprovaram uma reforma tributária de fato, porque não aprovaram a alíquota e nem como é que vai ser a distribuição entre os estados aí, no caso do IVA estadual e municipal. Foi aquele tal do cheque em branco, Gani, que na época falaram que o governo estava ganhando um cheque em branco. Você concorda com isso? Concordo, um cheque em branco, porque aprovamos aqui o regime, vai ser um IVA, né? O IVA é muito parecido com um ICMS, né? O ICMS não é um IVA perfeito, porque durante a cadeia você não tem a total devolução dos créditos compensados, alguns setores acabam se beneficiando. Agora, como é que você aprova e não tem uma alíquota? Então você deu um cheque em branco, talvez coloquem aí uma alíquota até acima de 27%. Como é que vai ser isso na prática? No final das contas, quem paga a conta é sempre a mesma galera de sempre, né? A gente aqui, a audiência. Setores produtivos. Setores produtivos, enfim. Agora, 4h26. Concorda, Piperno? Pode ser um momento perigoso esse da regulamentação pelo Congresso Nacional? Será que pode haver alguma distorção ou uma carga pesada demais nesse momento da regulamentação? Então, foi aprovado. Por enquanto é o esqueleto. Agora falta compor o corpo. Diferente do Alan, eu não acho que tenha sido dado um cheque em branco. Eu acho que, por enquanto, não foi dado cheque nenhum, nada. Por quê? Porque é agora em que a gente vai ver a queda de braço entre os diversos lobbies. Já eu concordo com o Alan no sentido de que os regimes de exceções que não vão acabar, muito pelo contrário, é nessa etapa a qual eles vão se manifestar. Então, por exemplo, a indústria automobilística acaba de anunciar investimentos de cento e tantos bilhões até 2028, 2029. Então, o presidente Lula participou de um evento na semana passada em que falaram sobre isso. Muito bem, a indústria automobilística, ela tem a certeza de que ela será uma das beneficiadas com a reforma tributária, porque, afinal de contas, há a expectativa de que a indústria passe a ser um pouco menos onerada. Mas será que isso, de fato, vai ocorrer? Porque a gente não sabe quem é que vai vencer essa queda de braço. E para que a indústria passe a pagar menos, e, de fato, a indústria aqui no Brasil, ela é muito penalizada, ela é muito tributada, esse talvez é o setor que mais acabe sendo onerado com isso tudo. Para que ela possa ter algum alívio agora, essa conta tem que ir para algum outro setor. Essa conta ela não vai ficar dispersa por aí. Alguém vai ter que pagar isso aí. Provavelmente alguém que se beneficiou até hoje de alíquotas menores. Mas e aí?
digamos, esse rodízio de alíquotas vai ser uma coisa suave? É óbvio que não. Todo mundo tem lobby, até a igreja. Se alguém resolver que vamos voltar, enfim, a tributar as igrejas que estão querendo um monte de vantagens, é óbvio que tem lobby para isso lá no Congresso também. Tem aquela frase, né, Segré? O diabo mora nos detalhes. Será que é o caso Só agora? Só que eu falei igreja. Eu fui por outro lado. É por aí, Segré? Eu não sei se é por aí, Vitor, mas quando a gente avalia, o maior IVA do mundo é a Hungria, 27%. O Brasil poderia ter o IVA maior que 27%. É a primeira vez na história contemporânea econômica que tem uma reforma tributária sem definição da alíquota. Isso não existe. Inclusive, até na própria palavra reforma, quando você pega uma reforma, um desenhador de interiores, um arquiteto, um engenheiro, o que você busca como uma reforma? Melhorar o que está, ou corrigir alguma coisa que não está certa. Tem uma parede errada, um chão que não está certo, está vazando algum cano, então vamos reformar para melhorar. Até agora, não é somente um cheque em branco, um cheque sem fundos, porque a reforma tributária que não define a alíquota não vai nem melhorar o que estava, nem facilitar o que estava, nem o que é mais importante na reforma tributária, diminuir a carga tributária. Nenhuma das opções é válida com essa situação. E aí agrega outro problema. O governo está inteiramente furando prazos. Ele promete uma data para uma coisa, não cumpriu. Promete uma data para outra coisa, não cumpre. Aí promete outra data para outra, não cumpre. Ou mostra uma imprevisibilidade que não deveria ter, ou uma falta de engajamento político para negociações que permitam aprovar o que na realidade, na racionalidade, não tem como ser aprovado. Agora, 4h30 da tarde, estamos de volta também com você que está aqui nos ouvindo pelo rádio. Estamos falando sobre a decisão do governo de adiar a entrega da regulamentação da reforma tributária ao Congresso Nacional. A previsão era que esse texto fosse enviado pelo ministro Fernando Haddad essa semana ao Congresso, mas não vai acontecer. Ficou para semana que vem. E aí, em cima disso, Ganin, em cima do que falou o Segré também, sobre o adiamento, será que a gente volta àquilo que a gente falava aqui no começo do programa, sobre o que seria esse enfraquecimento do governo na relação com o Congresso? Será que o governo percebe que não conseguiu ainda maturidade, não conseguiu votos para aprovar o que deseja, por isso esse adiamento? Eu acho que sim, embora também seja de interesse do Congresso a aprovação da reforma tributária, mas eu acho que aí a questão principal são esses grupos de interesse, né? Enfrentar a questão principal da reforma tributária. Eu e o Piperno, a gente era muito cético em relação à aprovação da reforma tributária. E veja, a gente ainda não perdeu essa aposta. Né? Por quê? Porque aprovaram, como ele bem colocou, um esqueleto. Não significa que foi aprovado de fato a reforma tributária. E corre o risco dessa reforma tributária não passar. Por quê? Porque estão adiando, não estão querendo enfrentar esse problema da definição de alíquota, qual que vai ser a alíquota, né? A indústria acaba sendo beneficiada, o setor de serviço vai ser penalizado, alguns dentro do setor de serviço ainda mais penalizados. Brau, como é que vai ser a divisão entre os entes da federação? Como é que vai ser o critério, né, de repartição dos recursos entre os estados? E é ano eleitoral agora. E talvez isso fique para depois das eleições municipais, portanto, para o ano que vem. Só que no ano que vem já começam as discussões para a eleição de 2026. Então corre um risco, não sei se o Piper não concorda, mas corre um risco dessa reforma tributária não passar. Passou a ideia de ter um IVA. Ah, legal, isso todo mundo já sabe. Né? Mas que reforma é essa? O Segré bem colocou. Que reforma é essa que não tem um imposto? Você imagina, eu vou cobrar um imposto. Qual é a alíquota? Ah, não sei. Depois, mais para frente, a gente vê. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, veja, o fato de não ter um IVA até agora, eu não vejo nesse momento como um grande problema, porque tudo vai ser votado agora. Então, passaram as linhas básicas aí, né? Então agora ela começa a ser fatiada e é óbvio que esse número ele vai aparecer. Né? Não sei qual vai ser, mas ele vai aparecer. Até porque não vai entrar em vigor agora. Tá? Então, não vai ser um número surpreendente lá na frente. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto. Segundo, o que aumenta a minha confiança na aprovação da reforma tributária, ainda em 2024, é que isso também vai fazer parte
da biografia, da herança e do legado do presidente Arthur Lira. Ele quer isso aí, né? E não é só o governo trabalhou muito para isso. E também uma parte do Congresso capitaneada pelo Lira. Isso vai fazer bem aí, para a biografia dele, né? Talvez seja a grande obra desse período em que o Arthur Lira se tornou presidente da Câmara. Então eu acho que isso vai contribuir de forma decisiva, né? Alguma coisa que vai fazer bem ao ego, ao orgulho pessoal de alguém que a gente sabe que tem isso de uma forma, né, bastante notória. Agora, as discussões, elas não serão fáceis, porque todo mundo tem lobby no Congresso. O Alan citou agora o setor de serviços. Olha, por exemplo, o tamanho da discussão quando se fala da questão do PERSE. Está inserido nisso. Perfeito. Então, sabe, é algo que vai realmente demandar discussões apaixonadas aí, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar de um outro, falando nesses projetos que não andam, não decolam. Daqui a pouquinho a gente vai falar do programa das passagens aéreas a R$200, passagens mais baratas. Ainda não é agora também não. Mais pra frente a gente vai falar e parece que o programa, por enquanto, ainda não vai sair do papel, não. Decola. Não decolou. Eu tava me segurando com esse trocadilho. Se o segredo soltou, eu vou com ele. Não decolou. Mas pode completar. Menciona Piperno, tem uma lógica interessante para avaliar. Quando você define, vamos imaginar que tem uma colocação de um produto determinado. O que você faz? O que determina o preço é o mercado. Eu não posso sair cobrando o que eu quiser porque o mercado restringe a minha possibilidade de cobrar qualquer coisa. Então vamos avaliar rapidamente, imaginando. Quanto cobra o IVA do Chile? 19%. Quanto cobra o IVA da Argentina? 21%. Qual é o IVA no Paraguai? 10%. Qual é o IVA no Uruguai? 22%. Qual o IVA promédio na OCDE? 19,2%. Então, qualquer coisa que o Brasil coloque acima do maior IVA, que é de 22% hoje no Uruguai, está errado, perde competitividade. O mercado vai falar, não vai funcionar. E aí, no setor de serviços, é maior o problema, porque hoje o setor de serviços tem um imposto da prefeitura, 5% como máximo, 2% como mínimo de ISS. E aí agrega PIS e COFINS, dependendo se é lucro real, lucro presumido, o que for. Mas aí vai ter um problema. Imaginando uma pessoa vai pagar 5% e vai ter que pagar 27%. Isso vai ter que ser repassado, não tem como assumir. Então, eu apostaria que a alíquota não vai ser definida nessas leis que vão ser apresentadas. Porque a determinação da lei tributária estabelece que a definição concreta da alíquota pode até ser em 2026. Falta tanto aí. E quem vai determinar agora uma alíquota já sabendo que daqui a 2 anos ou 3 anos vai ser essa alíquota? Vai ter um ajuste de preços importante que vai ser se antecipando essa alíquota nova. Então é um perigo muito grande.